dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos aí do nosso curso de Informática Avançada. Estamos aí no módulo de Excel 2010, nós estamos na aula de número 11. Bom, já temos um grande caminho percorrido aí nas nossas últimas videoaulas, aí nós tivemos exercício e na última videoaula, a videoaula passada, nós fizemos aí uma pequena avaliação. Se você quiser saber o resultado da sua prova, note que ao final do curso darei todas essas respostas, certo? Já faremos aí a correção de todas as provas que nós fizemos ao longo do curso, ou no final, ou quem sabe até antes, pode ser que eu mude de ideia e faça aí uma correção dessa prova um pouco antes também. Mas isso aí você vai analisar pelo seu conhecimento. Creio que as respostas aí, todas as respostas que você respondeu, a maioria vão estar corretas. Então, vamos começar a nossa videoaula de hoje, a videoaula de número 11. Então, hoje nós vamos trabalhar aí com tabela dinâmica. Notem que essa aula hoje é muito especial. Espero que não seja muito longa essa videoaula. Certo? E espero que você compreenda o máximo possível esse conteúdo que eu vou tentar passar para vocês aí nessa videoaula de Excel de número 11. Então vamos lá para o conceito. O que é uma tabela dinâmica? Bom, aí nessa videoaula nós vamos aprender a trabalhar com essas tabelas dinâmicas. Então, essa aí, como diz o texto, é uma ferramenta muito poderosa e muito fácil de utilizar. Você vai ver que além do nome, que é um nome meio complicado, tabela dinâmica, você vai ver que é muito fácil e simples de se utilizar essa tabela dinâmica. A gente usa ela para analisar dados e fazer tomadas de decisões. Com o uso de tabela dinâmica, a gente pode facilmente obter múltiplas visões de um mesmo conjunto de dados. As tabelas dinâmicas do Excel são conhecidas como relatório de tabelas dinâmicas. Por exemplo, você tem uma empresa e tem lá várias informações dessa empresa. Por exemplo, funcionários, quantos que o funcionário vendeu em determinado mês. Você vai colocando essas informações em um banco de dados, ou seja, em uma tabela, em uma planilha. Você vai organizando para depois fazer essa tabela dinâmica com esses dados, você ter relatórios mais específicos de vendas por funcionário, etc. Você vai ver como é muito fácil. Um relatório de tabela dinâmica é uma tabela interativa que você pode usar para resumir rapidamente grandes quantidades de dados. Você pode tirar suas linhas e colunas para ver resumos diferentes de dados de origem, filtrar esses dados por meio da exibição de páginas diferentes ou então exibir os detalhes de áreas de seu interesse, certo? Então, para que a gente possa trabalhar com essa tabela dinâmica, eu vou exigir obrigatoriamente que você faça essa tabelinha aí para que a gente comece a trabalhar, conforme está aí, tá, gente? Então, aí nós temos o funcionário, produto, mês, estado e total. Então, essa é a tabela que eu gostaria que você digitasse, ou seja, são 22 linhas, são 5 colunas. Creio que você digite aí rapidinho, dá um pause no seu vídeo aí, coloque aí numa tela em separado, minimize esse vídeo, pause ele e coloque em paralelo a sua planilha do Excel e vá digitando esses dados aí para que a gente possa trabalhar. Então, eu vou contar 10 segundos aqui para que você possa dar o pause aí no seu computador, para que a gente possa construir essa tabela aí, para que a gente possa trabalhar junto e aprender junto dessa forma, certo? Então, vamos lá. Bom, eu creio que você já digitou toda essa tabelinha aí, você já tem esses dados aí no seu Excel, então vamos dar continuidade ao nosso curso, certo? Já digitei a minha aqui também, então vamos lá. Então, estamos aí com a nossa tabelinha, certo? Funcionário, produto, mês, estado e total. Para construir a tabela dinâmica é muito fácil, basta você colocar o cursor aqui dentro dessa tabela de dados e a gente vai ali na guia Inserir, no grupo Tabelas. Nós temos aqui Tabela Dinâmica. O que é a tabela dinâmica? Resumir os dados usando uma tabela dinâmica. As tabelas dinâmicas tornam mais fácil organizar e resumir os dados complicados e bem como analisar os detalhes, certo? Vamos clicar aqui. Então, notem que ele perguntou aí, escolha os dados que deseja analisar. Selecionar uma tabela ou intervalo. Notem que ele já selecionou automaticamente esse intervalo, porque o meu cursor está ali no meio, então ele entendeu que essa aí era a tabela que eu queria trabalhar, certo?
Ou então posso usar uma fonte de dados externa. Posso escolher uma conexão ou um próprio arquivo aí. Algumas empresas já disponibilizam esse arquivo em formato TXT ou formato de texto para que você pegue esse texto e converta aí em tabela. O que nós iremos aprender mais na frente, como converter texto em tabela, certo? Algumas empresas fazem isso, mas no nosso caso nós vamos usar essa tabela de dados que nós temos aí. Então, esse intervalo selecionado, está tudo ok, é isso aqui mesmo que queremos. Escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado. Numa planilha existente ou numa nova planilha? Eu quero em uma nova planilha que será colocada aqui. Certo? Então vamos dar OK. E pronto. Nota que ele abriu isso aí. Aqui abriu essa lista de campos de tabela dinâmica. Nós temos aqui funcionário, produto, mês, estado e total, que eram os cabeçalhos aí lá na planilha 1. São esses cabeçalhos aqui, certo? Então, como é que funciona aqui? Nós temos aqui vários campos nessas áreas abaixo aqui. Nós temos rótulo de linha, rótulo de coluna e valores, e também temos os filtros de relatório. Como é que eu vou fazer para utilizar essas funções? Em alguns casos, aí, essa lista de campos não aparece. Ou seja, aparece só isso aqui, mas é muito fácil colocar. É só clicar aqui em lista de campos que aparece. Inclusive, eu posso escolher aqui o formato que eu quero que essa lista de campos apareça. Se eu quero essa seção de campos e áreas lado a lado, se eu quero essa seção de campos aqui, somente campos, somente seção, ou somente seção e seção áreas, certo? Então, a gente costuma utilizar esse aqui, que é o mais fácil de utilizar. Então, vamos começar a trabalhar com a nossa tabela dinâmica, tendo como base aí os funcionários, certo? Então, como é que eu faço para trabalhar, para começar a construir? Notem que aqui será uma organização do que eu fizer aqui. Ó. Notem que aqui está dizendo, para criar um relatório, escolha campos na lista de campos da tabela dinâmica. Então, vou escolher aqui funcionário e eu vou arrastar esse campo funcionário para rótulo de linha. Pronto. Notem aí que apareceram 6 funcionários apenas. Por quê? Notem que lá nós tínhamos várias linhas aí com vários funcionários. Mas só que alguns desses funcionários, eles se repetem aqui. Por exemplo, João, nós temos João aqui, João. Ele vai juntar todos essa lista de João e vai transformar aqui, vai juntar todos esses funcionários. Na verdade, nós temos apenas 6 funcionários, certo? Então, arrastamos aí o funcionário para o rótulo de linha. Agora eu quero o total. Aqui em valores, nós teremos que colocar somente valores, certo? Então, a coluna que tem valores é a coluna total. Vamos arrastar para cá. Então, nós temos aí João vendeu 26.600, Kleber 29.750, certo? Nota que aí não está em formato de moeda. Eu posso fazer de duas formas, organizar e colocar isso aqui em formato de moeda. Eu posso selecionar esses dados, aqui página inicial, e venho aqui e coloco em moeda, certo? A outra maneira, vamos dar Ctrl Z aqui, outra maneira eu posso vir por aqui, vendo aqui nesse soma de total, eu posso configurações de campo de valor e posso escolher aqui formato do número. Então vamos colocar moeda e OK. OK novamente. Notem aí que ele colocou esse formato como moeda. Certo? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso especificar um filtro de relatório, que é o que vai entrar aqui. Eu posso filtrar, por exemplo, aí o mês. Quero que o filtro seja o mês. Aqui está marcado tudo, mas eu posso escolher somente o mês de janeiro. OK? Notem que no mês de janeiro só João, Kleber, Teófilo e Tiago venderam aí no mês de janeiro. Agora, venderam o quê? Eu gostaria de saber o que eles venderam. Aqui está a coluna produto, não está puxada nesse caso, não está relacionada em nenhum desses rótulos de linha, valores ou rótulo de coluna. Vamos arrastar aqui para o rótulo de linha para ver como é que fica. Ficou abaixo, então notem aí que ele relacionou agora, colocou os produtos logo abaixo, especificando o que foi que esse funcionário vendeu. João vendeu maçã, Kleber vendeu cupuaçu, Teófilo vendeu uva e Tiago vendeu laranja. Vamos colocar aqui, mudar para tudo. Notem aí que ele especifica aí. João vendeu goiaba, maçã e uva. Ao todo, ele vendeu 29.750, totalizando 9.000 de goiaba, 9.600 de maçã e 8.000 de uva, certo? Vamos arrastar agora aqui o produto, tirar daqui de baixo e colocar ele em cima.
Notem aí que ele já especificou por produto. Cupuaçu, foram vendidos 13.500 de cupuaçu, Kleber vendeu 9.500 e Wanda vendeu 4.000 deste valor. Isso aí você vai organizando conforme as necessidades, certo? Vamos arrastar agora o produto para o rótulo de colunas, para ver como é que fica. Parece que agora ficou mais organizado. Então, temos lá João vendeu goiaba, maçã e uva. Então, ali deu uma organizada aí na nossa tabela dinâmica, certo? A gente pode arrastar o estado também, podemos colocar como filtro. A gente pode aqui relacionar, por exemplo, quero saber o que venderam em janeiro no Amapá. Quem vendeu em janeiro no Amapá? Por exemplo, só Tiago vendeu R$7.000 em janeiro no Amapá. Vamos mudar aqui para quem vendeu no Amapá, certo? Em Rondônia. Por exemplo, quero selecionar no Amapá e em Rondônia. Não posso selecionar vários itens ao mesmo tempo. Para que eu possa selecionar vários itens, eu venho aqui e marco essa opção. Então, eu quero Amapá e Rondônia. Vamos dar OK. E temos aí, Kleber vendeu aí 9.500 e Tiago 7.000 de laranja e cupuaçu, certo? Podemos também fazer o seguinte. Vamos limpar isso aqui, marcando tudo. E clique em OK. Ele marca aí, vamos tirar esse filtro daqui também. Tudo. OK. Notem que o que estiver filtrado aqui, vamos desmarcar, vamos marcar só o parar. Notem que esse filtro aparece aqui ao lado também. Eu posso modificar esse filtro, colocando aqui outros valores também que ele vai organizar aqui. Ou então posso pedir para mostrar tudo. Certo? Então temos mês, estado, funcionário, produto e soma de total. Nós podemos pegar esse estado, jogar para cá também. Notem que ele organiza por estado. Isso aí vai ficar a seu critério, essa organização. Certo? Vamos ver o que nós temos agora aqui nessa questão de valores. Aqui está fazendo soma. Está fazendo soma desses valores, certo? Mas nós podemos pedir para ele tirar a média. Vamos ver aqui, configuração de campo de valor. Resumir campo de valor por. Escolha o tipo de cálculo que deseja usar para resumir os dados no campo selecionado. Nesse caso, ele está fazendo uma soma. Se eu quisesse tirar uma média, era só marcar aqui média e clicar em OK. Agora ele está tirando a média de vendas, o que é diferente de soma. Eu posso modificar aqui essas opções também. Aqui eu poderia mostrar valores como, aqui nós poderíamos mostrar o percentual total geral, o percentual total de colunas, etc. Isso aí vai a critério de cada um. O interessante nessa questão de tabelas dinâmicas é que você vá testando aqui esses campos para ver como é que fica a melhor organização para você entender esses dados. Essa organização desses dados vai de quem está organizando. Por exemplo, uma pessoa quer saber quanto foi vendido de determinado produto em determinado estado, certo? Então, vamos procurar aqui. Eu quero saber quanto foi vendido, vamos desmarcar tudo, no Amapá. Quanto foi vendido aí, certo? No estado do Amapá. E quem foi que vendeu? João vendeu 9.000, Tiago 7.000 e Wanda 4.000 aí de cupuaçu, certo? Então, foi vendido o valor de R$20.000 aí no estado do Amapá, certo? Isso aí é muito interessante para quem trabalha com muitos dados. Vamos marcar tudo aqui e clicar em OK. Eu tenho opções aqui, notem que eu tenho essa ferramenta da tabela dinâmica. Eu tenho várias opções aqui. Opções de classificar, nós temos alterar essas fontes de dados, eu posso limpar esses dados, fazer cálculos. Notem que aqui eu posso desmarcar essa lista de campos, eu posso pedir para mostrar ou não mostrar botões, posso pedir para desmarcar aí esses cabeçalhos de campos. Notem que aí que desapareceram esses cabeçalhos, certo? Eu posso fazer várias coisas aqui. Vamos ver no design. Design eu tenho aqui, posso pedir para não mostrar subtotais, ou para mostrar subtotais no final do grupo, ou para mostrar todos os subtotais no início do grupo. Totais gerais, eu quero ativado para linhas e colunas, eu quero ativado somente para linhas. Notem que para colunas não ativou, não quero mostrar totais gerais para colunas, só está mostrando por linha aqui. Se eu quiser mostrar somente para linhas, se eu quiser mostrar somente para colunas, ele mostra aí somente esse valor em colunas, e eu posso ativar para linhas e colunas os dois ao mesmo tempo, que fica mais organizado. Layout do relatório, vamos mostrar em formato compacto, ou mostrar em formato estrutura de tópicos, ou mostrar em formato de tabela,
ou repetir todos os rótulos dos itens, nesse caso não repetir o rótulo dos itens e etc. Você vai vendo aí a opção que fica mais em conta. Eu posso aqui inserir linha em branco após cada item, certo? Remover linha em branco após cada item. Aqui não está funcionando muito bem porque eu preciso organizar direitinho isso aqui. Vamos ver, por exemplo, esse mês. Vamos arrastar esse mês para cá. Certo, agora vamos colocar aqui, mostrar a estrutura de tópico. Note que aqui altera porque está organizadinho agora. Linhas em branco, inserir linha em branco após cada item. Notem que ele dá um espacinho aqui entre cada item para ficar mais organizadinho. Aqui nós temos essas opções de estilo da tabela dinâmica. Cabeçalho de linha, notem que ele marca aí. Eu quero cabeçalho de coluna, linhas em tiras, colunas em tiras. Vamos deixar colunas em tiras e vamos aqui escolher uma formatação aqui específica para ficar tudo organizadinho. Vamos escolher esse azul. Certo? Então aqui nós temos opções e design. Essas opções aqui eu gostaria que vocês aí no computador de vocês fossem aí analisando aí, vendo essas, notem essas informações e notem o seguinte, que eu posso alterar a qualquer momento a ordem desses dados aqui. Eu posso, por exemplo, passar funcionário para cá e produto para cá. Notem que alterou os dados agora. Por isso que se chama tabela dinâmica. É uma forma dinâmica de mostrar esses dados, certo? É muito importante, muito interessante você trabalhar com isso, porque vai facilitar muito a sua vida e o seu trabalho. Certo? Vamos para outra ferramenta aqui dentro da tabela dinâmica, que é muito interessante também. Vamos aqui em opções. Nós temos essa segmentação de dados. Segmentações de dados agilitam e facilitam a filtragem de funções de tabelas dinâmicas e cubos. Vamos inserir aqui uma segmentação. Vamos escolher a segmentação por mês, certo? Vou clicar em OK. Notem que aqui eu tenho os meses aqui. Tem janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Vamos escolher fevereiro. Notem aí que ele já faz a filtragem automática. Se eu selecionar segurando Ctrl, ele vai selecionando vários meses aí ao mesmo tempo, certo? Ou se eu clicar aqui, já deixa tudo organizado. Eu posso formatar isso aqui para deixar bem organizadinho. Vamos deixar aqui tamanho e propriedades. Aqui nós temos tamanho, posição e layout. Número de colunas, como nós temos 5 aqui, vou deixar em formato de colunas. Vou deixar 5 colunas, certo? Então vamos deixar aqui propriedades. Vamos ver as propriedades. Texto alternativo, eu posso colocar algum texto alternativo. Nesse caso não me interessa. Vamos clicar em fechar. Aqui eu posso arrastar e vai ficar organizadinho. Notem que aí eu quero tirar esse mês aqui em cima. Esse mês não me interessa. Vamos clicar aqui de novo, configurações da segmentação de dados. Notem que o nome é mês. Vamos tirar esse cabeçalho aí. Aqui eu tenho a classificação e filtragem desses itens. Aqui ele sempre vai classificar na ordem crescente de A a Z. Se eu quiser mudar essa ordem de classificação, é só modificar aqui. Certo? Vamos dar OK. Notem aí que sumiu aquela legendinha lá de cima. Vamos organizar aqui direitinho. Certo? Agora eu quero que isso aqui fique estático aqui, que não se mova. Vamos ver tamanho e propriedades. Posição e layout, desabilitar redimensionamento e movimentação. Vamos fechar. Notem aí que agora está fixo, não dá para mover, certo? Porque eu desmarquei. Vamos colocar aqui fevereiro, março, abril, maio. Notem que vai modificando. Para eu selecionar vários meses, é só ir clicando aí, segurando Ctrl. Essa é a segmentação de dados. Agora você pergunta, posso fazer mais de uma segmentação de dados usando outros campos? Posso sim. Vamos clicar aqui na nossa tabela dinâmica. Vamos lá em opções, segmentação de dados. Vamos colocar mais uma segmentação de dados aí, dessa vez por produto, certo? OK. Então tem aí goiaba, laranja, cupuaçu e etc. Vamos colocar no mês de fevereiro um cupuaçu. Então aí nós temos cupuaçu em fevereiro, R$4.000, certo? Pera, e assim vai, certo? Aí você pode organizar aí a sua segmentação de dados conforme pede aí. Clicando aqui já atualiza. Vamos tirar aqui, desmarcar essa opção de posição e layout, desabilitar aqui redimensionamento para que a gente possa modificar aí esses dados, esse tamanho.
gente pode deixar conforme a gente deseja. Aqui eu posso modificar também as cores para ficar mais de acordo, certo? Posso avançar ou colocar mais. Vamos tirar. Para tirar é muito fácil, é só clicar aqui em cima e apertar a tecla Delete. Vamos marcar tudo aqui. Eu posso tirar essa segmentação também, dessa filtragem, apertando Delete. Vamos ver se eu posso inserir duas ao mesmo tempo, ao invés de uma por cada vez. Vamos selecionar aqui, opções, iniciar, inserir segmentação de dados. Vamos colocar produto e mês. Certo? Notem aí que ele colocou as duas ao mesmo tempo. Então, posso colocar aqui do lado para segmentar esses meus dados e me orientar aí quando eu estiver trabalhando, certo? Então, isso aí facilita na filtragem, essa segmentação de dados. Falando ainda em tabela dinâmica, nós temos outra ferramenta muito importante na tabela dinâmica que a gente pode utilizar aí na nossa tabela dinâmica, que é o gráfico dinâmico, certo? Então, vamos inserir aqui um gráfico dinâmico. Notem que aqui ele me pede para escolher o tipo deste gráfico dinâmico. Se eu quero coluna, se eu quero linha, se eu quero pizza, se eu quero barra, certo? Vamos escolher aqui essa coluna. Vamos escolher essas colunas cilindro agrupado. Vamos clicar em OK. E notem aí que conforme esses dados vão sendo selecionados, ele vai criando automaticamente aí esse gráfico dinâmico que eu posso movimentar, que eu posso arrastar aqui. Não vou entrar em muitos detalhes aí sobre a formatação de gráficos, porque nós teremos uma aula específica sobre isso, onde nós iremos trabalhar direitinho, construir vários tipos de gráficos aí, que será muito interessante. Se a gente mudar, por exemplo, aqui, vamos colocar mês de janeiro. Notem aí que automaticamente o nosso gráfico mudou dinamicamente também, certo? Vamos marcar mês de janeiro e março. Notem aí que ele também mudou, por isso que é o gráfico dinâmico. É bem fácil de utilizar o gráfico dinâmico, nós podemos mudar aqui. Essas opções não entrarei em detalhes, como eu falei para vocês, porque nós teremos uma aula específica sobre gráficos. E nessa aula específica sobre gráficos, que creio que é na nossa próxima videoaula, a gente vai aprender a construir gráficos, a trabalhar, mudar rótulo, mudar legenda, mudar título de eixo, título de gráfico. Tudo isso aí nós iremos aprender e você vai poder modificar lá no seu gráfico dinâmico. Certo? Então, são essas ferramentas aí que nós vamos utilizar aí nessa tabela dinâmica. Creio que você deve ter achado essa aula interessante, até pelo fato das ferramentas que nós podemos utilizar aí nesse gráfico dinâmico, nessa tabela dinâmica, todas essas ferramentas, esse mar de possibilidades que nos dá essa opção do Excel, essa função muito boa aí que nós temos para trabalhar com dados, certo? Agora eu peço para você que faça essas tabelas também. Vamos limpar aqui esses filtros. Eu peço para você que faça essas tabelas, que utilize todos esses recursos que eu ensinei para vocês, a segmentação de dados, o gráfico dinâmico, que você vá modificando esses dados do relatório, vá vendo as possibilidades que você tem aí para construir, certo? E muito importante, se você não digitar a tabela que eu passei no início, você não consegue construir aí essa tabela dinâmica, você não consegue trabalhar. Então, é muito importante você digitar esses dados aqui, certo? Então, a nossa videoaula de hoje foi curtinha, eu deixei ela especialmente só para falar sobre tabela dinâmica. Então, é isso. Um abraço para todos vocês, espero aí que tenham aprendido com essa aula. E antes de finalizar a nossa aula, vamos salvar essa aula aí. Certo? Vamos salvar essa aula como aula 11. Para que a gente tenha esses arquivos todos salvos aí. Certo? Aula 11. Então, está salva a nossa aula de hoje, aula 11. Então, é isso aí. Um abraço para todos vocês e espero vocês na próxima videoaula, onde iremos tratar de mais assuntos interessantes. Espero passar todas essas funções desses botões aqui para vocês, certo? Creio que na nossa próxima videoaula nós iremos tratar de como inserir ilustrações e gráficos e mini gráficos também. Essa parte aqui todinha dessa guia inserir, tentarei passar para vocês, para que vocês aprendam a usar todos esses recursos, porque geralmente é sobre esses recursos são os assuntos das provas de concurso, certo? Então é isso aí, mais uma vez, agradeço aí a todos pela paciência.
por ter assistido essa videoaula. Espero que tenham aprendido. Então, um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula. Bye, bye.